Imagina você ir a um baile cheio de gente rica, se sentindo completamente deslocada, e no meio de tanto luxo, aceitar dançar com um homem que ninguém nem olha, só porque ele está em uma cadeira de rodas. Agora imagina descobrir só depois dessa dança que ele é o mais poderoso e mais rico daquele salão, e que essa escolha simples pode virar sua vida de cabeça para baixo. Essa é a história de uma garota humilde que, sem saber, tocou o coração de um milionário que o mundo inteiro já tinha esquecido. Mas o que começa com um gesto bonito, logo vira um escândalo. O que será que aconteceu depois? Fica até o final, porque essa história não é só sobre romance. É sobre coragem, preconceito e o tipo de amor que ninguém acredita, até ver com os próprios olhos. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio marcava 5 da manhã quando Alina despertou com o som insistente do velho rádio-relógio ao lado da cama. O quarto, pequeno e de paredes descascadas, ainda estava mergulhado na penumbra, mas o cheiro de café passado já vinha da cozinha, onde sua mãe, Dona Hilda, começava mais um dia cercada de flores, contas para pagar e esperança teimosa. A floricultura das duas resistia à pressa da cidade como uma ilha de cor e calma no meio do caos, e era ali que Alina passava os dias, cuidando de girassóis, margaridas, hortênsias e sonhos que, apesar de silenciosos, nunca tinham deixado de florescer dentro dela. Ela não reclamava da vida que levava. A floricultura era a herança do avô e também sua casa, sua rotina, seu abrigo. Mas às vezes, nas raras tardes livres em que se permitia andar até a praça mais movimentada do centro, ela se pegava olhando vitrines com vestidos em manequins imóveis e imaginava como seria estar do outro lado do vidro. Não como quem inveja, mas como quem sonha. Sonhava com luzes douradas refletindo em lustres de cristal, com orquestras tocando valsas que ela só conhecia por filmes antigos, com salões tão grandes que o eco da própria respiração parecia uma música. Só que aquele mundo não era o dela. Nunca fora. Até que o destino decidiu, do jeito mais improvável possível, que estava na hora de virar uma página. Era uma tarde de terça-feira. O movimento da loja seguia lento quando Dona Celeste entrou. Uma cliente fiel, senhora de meia-idade, cabelo cuidadosamente preso num coque baixo e vestidos de tecidos nobres que arrastavam perfume caro por onde passava. Sempre educada, mas distante, Celeste era daquelas pessoas que pareciam ter saído de outro tempo. Ela pediu um arranjo de rosas brancas para um evento importante, um baile beneficente da Fundação Amari, que aconteceria na sede histórica da cidade. Alina, como sempre, colocou o coração no trabalho. Limpou as pétalas uma a uma, combinou cores com sensibilidade e até acrescentou pequenos raminhos de lavanda no meio, sem cobrar nada a mais por isso. Quando terminou, Celeste olhou para o arranjo por longos segundos e depois para Alina, como se só então a enxergasse de verdade. E então disse, quase em tom de confissão: "Você tem um olhar raro. Gente que toca flores assim, normalmente sabe tocar o coração dos outros também." Alina ficou sem graça. Sorriu, murmurou um obrigada e começou a tirar o avental quando Celeste, num gesto súbito, tirou da bolsa um envelope dourado e colocou sobre o balcão. "Está sobrando um convite. E eu odeio desperdícios." Alina arregalou os olhos. "Senhora, isso deve ser caríssimo. E eu nem tenho roupa adequada. Não estou te pedindo para representar ninguém. Só quero que vá. Como você é. Garanto que o salão precisa mais de gente verdadeira do que de vestidos caros." Ela deixou o envelope ali, agradeceu o arranjo e foi embora como se não tivesse feito nada demais. Mas Alina sentiu o peso do cartão nas mãos por horas. Quando contou para a mãe naquela noite, esperava uma chuva de advertências. Em vez disso, ouviu algo diferente. "Se for para lembrar por toda a vida, filha, que seja por algo bonito." As duas passaram os dias seguintes revirando baús e pedindo ajuda às vizinhas. A costureira da rua de cima emprestou um vestido azul marinho que havia feito para a filha anos atrás. Dona Hilda ajeitou a barra, refez o fecho e costurou à mão 3 pequenos botões com flores bordadas. O sapato, um par de escarpins nude 2 números acima, foi emprestado por uma cliente.
E o cabelo Alina prendeu com grampos e um broche antigo da avó, decorado com pequenas pérolas. O espelho do banheiro mal refletia sua imagem por inteiro, mas naquele instante ela não se sentia feia. Sentia-se possível. Na noite do baile, Alina desceu do ônibus uma estação antes e caminhou até a sede da fundação, com as mãos trêmulas e o coração batendo como se quisesse sair pela boca. O prédio era imenso, iluminado por refletores suaves e cortinas de luz nas janelas. Ela se aproximou da entrada com o convite nas mãos, pronta para recuar se alguém dissesse que aquilo era um engano. Mas o segurança apenas conferiu a lista, assentiu e abriu a porta. E então, pela primeira vez na vida, Alina entrou em um salão como aquele. O chão brilhava como se fosse feito de vidro. Os lustres reluziam em tons dourados. Mulheres deslizavam em vestidos que valiam mais do que a loja inteira onde ela comprava suas flores. Homens sorriam com copos de cristal e conversas ensaiadas. Alina tentou respirar, manter a postura. Ninguém a abordou. Ninguém perguntou nada. Ela se movia como um suspiro entre as colunas de mármore e as mesas decoradas. E mesmo deslocada, ela notava cada detalhe, os arranjos centrais, que ela mesma poderia ter feito. A música em tons menores, as pessoas rindo sem sorrir nos olhos. Ela pensava em ir até o buffet, fingir que comia algo para não parecer perdida, quando sentiu um arrepio, um instinto, um olhar. Virou-se discretamente e, em um canto mais escuro do salão, viu um homem, sozinho, sentado em uma cadeira de rodas. Ele a observava com calma, sem invadir, sem sorrir. Mas havia algo ali, algo que a fez segurar o fôlego. Alina não sabia, mas naquele momento, entre a multidão de pessoas que fingiam ver umas às outras, ela havia sido realmente vista. Sentado na lateral do salão, quase à sombra de uma das imensas colunas que sustentavam o teto abobadado, Lorenzo Villani observava como quem havia desaprendido a participar do mundo. A cadeira de rodas, impecavelmente ajustada ao terno de alfaiataria cinza escuro, passava despercebida por muitos. Não por gentileza, mas por conveniência. Evitá-la era mais fácil do que encarar. E ninguém, naquela noite cheia de egos e champanhe, estava interessado em se confrontar com a ideia de que mesmo um herdeiro pode ser quebrado por dentro. A orquestra executava uma valsa francesa, mas Lorenzo ouvia tudo como um ruído distante. Os movimentos no salão, os casais girando em círculos perfeitos, as taças tilintando em brindes vazios, as risadas com volume calculado, lhe pareciam uma coreografia repetida demais. Ele conhecia aquele cenário, conhecia cada rosto maquiado, cada discurso elegante, cada investida disfarçada de interesse. Estava ali por obrigação. Como anfitrião, deveria sorrir, apertar mãos, posar para fotos. Mas naquela noite, decidiu fazer diferente. Apareceu sem anúncio, sem holofotes, sem título. Apenas como Lorenzo. Apenas para observar. E então, ela apareceu. A princípio, ele notou o vestido. Simples, azul, com bordados delicados como aqueles que sua avó usava para ensinar paciência nos dias de tédio. Depois, os sapatos ligeiramente folgados, mas o que realmente o atingiu foi o modo como ela caminhava, sem pressa, sem pretensão. Como quem entra num mundo desconhecido não para tomar, mas para sentir. Os olhos dela, grandes, escuros, atentos, se moviam com curiosidade, não com ambição. Era raro, dolorosamente raro, porque naquele salão de máscaras ela não usava nenhuma. Enzo, disse Lorenzo em voz baixa, sem tirar os olhos dela. O assistente, sentado discretamente ao lado, inclinou-se. Sim? Está vendo aquela jovem perto do arco de entrada? Enzo seguiu o olhar do patrão. A que parece perdida. Não. A que parece presente. Enzo esboçou um leve sorriso. Conhecia bem o tom de voz de Lorenzo. E aquele não era o tom usual. Era o tipo de tom que ele usava quando via algo que lhe escapava. Algo que mexia com ele antes mesmo que conseguisse explicar por quê. Quer que eu descubra quem é? Não. Ainda não. Só quero vê-la. Alina, do outro lado do salão,
observava os vitrais no teto. Aqueles desenhos coloridos pareciam janelas para outro mundo. Ela não sabia que estava sendo observada, nem desconfiava que naquele exato instante estava quebrando o silêncio interior de um homem que o mundo insistia em calar com etiquetas e pena. Para Lorenzo, os últimos 3 anos tinham sido uma longa travessia dentro de si. O acidente durante uma regata de jet ski havia levado mais do que os movimentos da cintura para baixo. Levou sua liberdade, sua espontaneidade, sua juventude despreocupada. Em troca, o mundo lhe ofereceu olhares de compaixão, portas abertas por obrigação e um lugar de vitrine onde era possível ver tudo, mas não tocar em nada. Os aplausos que recebia vinham sempre com vírgulas escondidas. Que exemplo! Tão forte, mesmo nessa situação. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, ele se viu em silêncio absoluto diante de alguém. E não por causa da cadeira, nem por causa do trauma, mas por ela. E foi quando seus olhos se cruzaram. Não houve surpresa no olhar dela, nem desvio. Apenas um cumprimento educado com a cabeça e um sorriso sutil, como quem vê alguém e o reconhece como pessoa, não como símbolo. Aquilo o desarmou de imediato. Sem pensar, Lorenzo moveu-se com leveza pela lateral do salão, cruzando o caminho entre os garçons com bandejas de canapés e casais distraídos. Chegou até onde Alina se posicionava próxima a uma das janelas, observando a cidade ao longe. Ela se virou ao notar sua aproximação e sorriu. O mesmo sorriso discreto, mas presente. "Boa noite", disse ele. "Boa noite", respondeu ela, sem hesitação. A pausa que se seguiu não foi desconfortável. Foi tranquila. Como se aquele breve diálogo já fosse suficiente para criar uma ponte entre 2 mundos que nunca se tocaram. "É sua primeira vez aqui?", perguntou Lorenzo, com voz firme e baixa, como quem não queria assustar o instante. "É, e acho que também é a última", disse ela com um meio sorriso. "Mas pelo menos é bonita de se lembrar. Você fala como quem já decidiu ir embora. Eu falo como quem sabe quando não pertence." Lorenzo a encarou por mais um segundo e então disse: "Às vezes os lugares só se tornam certos depois que alguém errado o bastante tem coragem de ficar." Ela não soube o que responder, mas seus olhos não desviaram. A orquestra recomeçou uma nova música, uma valsa suave, melódica, quase melancólica. Lorenzo girou levemente a cadeira, acompanhando o compasso, e então olhou para ela com um misto de ousadia e temor. "Aceita dançar?" Alina congelou por um instante, não porque ele estava em uma cadeira de rodas, mas porque aquela pergunta tão simples parecia o início de algo irreversível. Ela assentiu com um sorriso que continha todas as respostas que ele precisava. Claro que sim. E então, sem perceberem, a primeira rachadura no salão perfeito havia sido feita. Uma dança estava prestes a começar, e com ela, o mundo de ambos nunca mais seria o mesmo. A pergunta pairava no ar como um fio invisível e frágil, ligando 2 pessoas que mal se conheciam, mas que de alguma forma já haviam se tocado por dentro. Alina hesitou por um instante, não porque havia uma cadeira de rodas à sua frente, mas porque sentiu que, ao aceitar aquele convite, não dançaria apenas com um homem. Dançaria com a possibilidade de um destino completamente novo. Ela assentiu, e Lorenzo retribuiu com um leve gesto de cabeça, recuando a cadeira em silêncio. Alina seguiu ao seu lado. O salão, imenso, ainda girava ao redor deles, sem perceber o que estava prestes a acontecer. A pista de dança estava ocupada por pares perfeitamente ensaiados, vestidos de seda, saltos reluzentes, gravatas alinhadas. Cada passo era estudado, cada riso calculado. E então, eles chegaram. Lorenzo posicionou-se com precisão, a cadeira girando suavemente sobre o piso de madeira, encerada. Alina parou em frente a ele, o vestido azul marinho oscilando sutilmente ao som da música. Por um segundo, tudo pareceu desacelerar. Ela estendeu a mão. Ele a segurou. E começaram. No início, foram apenas movimentos suaves. Lorenzo girava a cadeira em pequenos círculos, enquanto Alina se deslocava ao redor, guiada não por regras, mas por intuição.
Seus pés deslizavam com leveza. Não havia técnica, havia ritmo. Não havia coreografia, havia sintonia. Foi então que algo curioso começou a acontecer. As conversas à volta cessaram, uma a uma. Os risos se apagaram. Os olhares começaram a se virar, como se atraídos por um ímã silencioso. Até mesmo os músicos da orquestra, acostumados a tocarem para olhos distraídos, começaram a se olhar, surpresos com o que viam. Porque no centro daquela pista, uma jovem de vestido simples dançava com um homem em cadeira de rodas, como se não houvesse nada de extraordinário nisso. Mas era extraordinário, não pela cadeira, não pela simplicidade do vestido, mas pela verdade crua do momento, pela entrega, pela ausência de vaidade. Alina não se preocupava com os olhares, ela dançava, e Lorenzo sorria. O salão, acostumado a celebrar perfeições de fachada, não sabia o que fazer com aquilo. Um grupo de mulheres perto da mesa de bebidas trocava olhares desconfortáveis. Uma delas, Bianca Alcântara, filha do deputado mais influente da cidade, sussurrou com deboche: "Estamos num baile beneficente ou num experimento social?" O comentário provocou risadas abafadas, mas ninguém teve coragem de interromper a cena, porque de alguma forma sabiam que estavam diante de algo mais forte que o cinismo. Alina rodopiava em torno de Lorenzo com passos leves, os cabelos soltos dançando junto. Ela não percebia o impacto que causava. Estava apenas presente. Sua expressão era de paz, mas também de coragem. A coragem de não fingir, de não disfarçar a alegria de estar ali. E Lorenzo, ao centro, girava sua cadeira como se estivesse redescobrindo o próprio corpo, como se cada movimento fosse uma revolução. E então, o mundo parou. Não de fato, mas na percepção daqueles que testemunhavam. Porque aquela dança não deveria acontecer ali. Não era esperada, não era celebrada, e justamente por isso foi memorável. A música chegou ao fim, os últimos acordes da valsa dissolvendo-se no silêncio da respiração coletiva contida. E antes que qualquer um reagisse, Alina parou suavemente em frente a Lorenzo. Olharam-se e sorriram. Um sorriso simples, real. Foi quando alguém, ninguém saberia dizer quem, começou a bater palmas. Depois outro e outro. Em segundos, o salão inteiro aplaudia. Alguns com sinceridade, outros com constrangimento. Mas o som se espalhou como uma onda que não podia mais ser contida. Alina corou. Lorenzo permaneceu firme. E por um breve momento, não havia cadeira de rodas, nem vestido simples, nem sobrenomes ilustres. Havia apenas um homem e uma mulher que decidiram se encontrar no centro do mundo e por alguns minutos viver como se ninguém estivesse olhando. Mas claro, todos estavam. E enquanto Alina se afastava da pista com as mãos suadas e o coração em disparada, ainda sem entender o que havia provocado, ela não percebeu que um movimento estava se formando nas bordas do salão. Olhares, perguntas, sussurros. Um nome começava a surgir entre dentes cerrados. Quem é ela? De onde veio? Como conseguiu isso? Ela não sabia, mas acabava de virar assunto. E Lorenzo? Ele apenas a seguia com os olhos. Sabia exatamente o que vinha a seguir. E dessa vez, estava pronto. Os aplausos haviam cessado, mas o eco da dança ainda pairava no salão como um perfume raro que ninguém conseguia identificar, e por isso mesmo não sabiam se deviam admirar ou repelir. Alina, ofegante e com os olhos ainda perdidos na força daquele momento, se afastava lentamente da pista, sentindo o chão firme e, ao mesmo tempo, estranhamente distante sob seus pés. O salão voltava a respirar, mas de forma diferente. Ela não notou os primeiros sussurros, nem os olhares laterais. Estava envolta em uma névoa sensorial. O toque da mão de Lorenzo ainda recente em seus dedos, o calor do rosto dele gravado no espaço entre os pensamentos. Mas os olhares começaram a se multiplicar, como faróis invisíveis a pressioná-la de todos os lados. Ela passou por uma das mesas decoradas com orquídeas brancas e ouviu o estalo de uma taça sendo colocada com força demais sobre a toalha. Não olhou.
Sabia que não era sobre a taça. No outro extremo do salão, Bianca Alcântara cruzava os braços com elegância forçada. A filha do deputado, acostumada a ser o centro de atenção por geração e sobrenome, agora se contorcia por dentro. Seu mundo havia sido violado por alguém sem nome, sem convite da elite, sem direito. E o mais imperdoável, alguém que dançava melhor que todas elas, sem precisar de aprovação. «Quem é essa garota, Enzo?» perguntou Bianca ao abordar o assistente de Lorenzo, que observava de longe com o celular nas mãos. Enzo, fiel ao seu papel de discreto, sorriu com educação e respondeu: «Alguém que teve a coragem de dançar quando ninguém mais teve». «Isso não responde minha pergunta», rebateu ela com um meio sorriso venenoso. «Não, mas responde a de Lorenzo», disse ele, antes de se virar e seguir na direção do palco. Enquanto isso, Alina tentava encontrar um espaço para respirar. Encostou-se próxima à janela lateral, onde a brisa da noite escapava por uma fresta e lhe dava um pouco de ar. Ela ainda não entendia o que havia provocado. Havia dançado. Só isso. Mas os olhares agora eram diferentes. Não mais de curiosidade, mas de avaliação. Foi então que Maurício De Luca, neto do fundador da maior construtora da cidade, se aproximou com seu típico andar exagerado e uma taça de espumante meio vazia nas mãos. Ele era o tipo de homem que se sentia confortável demais em festas e desconfortável demais com pessoas que não podia classificar. «Bela apresentação, hein?» disse, parando à frente dela. «Deve ter sido a parte cultural da noite». Alina olhou para ele com um sorriso educado, tentando manter a distância com o olhar. «Eu só dancei». «Só dançou?» repetiu ele, dando uma risadinha. «Bom, digamos que não é todo dia que a gente vê alguém da floricultura improvisada aqui no meio». Ela franziu as sobrancelhas. «Desculpe, é que ouvi dizer que você trabalha com flores, com sua mãe, não é? Bem, fofo. Quase uma fábula». O sangue de Alina gelou, mas não perdeu a postura. «Sim, trabalho com flores e com amor. É algo que talvez você ainda descubra». Antes que ele pudesse retrucar com mais uma ironia embriagada, uma sombra surgiu ao lado dos dois. Uma sombra firme, silenciosa e respeitada. «Algum problema aqui?» A voz era baixa, mas bastou para que Maurício virasse o rosto como quem leva um tapa. «Lorenzo, claro que não, eu só estava conversando». «Conversar exige respeito. Se você não for capaz disso, recomendo que apenas beba e sorria». A firmeza na voz dele era cirúrgica, sem elevar o tom. «Agora, com licença». Lorenzo se voltou para Alina, o olhar sereno, mas com uma faísca de indignação por trás. «Você está bem?» Ela respirou fundo. «Agora estou». Ele ofereceu o braço, mais um gesto de igualdade do que de apoio, e ela aceitou. E foi ali, diante de todos, que o baile mudou de temperatura, porque até aquele momento muitos acreditavam que Lorenzo estava apenas sendo gentil, talvez entediado, talvez performando um ato simbólico de inclusão. Mas quando ele assumiu publicamente sua proximidade com Alina, os sorrisos amarelos se desfizeram. Os socialites seguraram a respiração. As socialites mediram os danos. E Bianca de longe apertou a própria taça com tanta força que uma rachadura fina correu por todo o cristal. Lorenzo conduziu Alina até o centro do salão. O mestre de cerimônias anunciava a fala de encerramento, mas ninguém prestava atenção. Era como se a festa tivesse criado dois eixos distintos, o das aparências e o da verdade. Eu pensei que... Começou Alina, mas parou. Pensou o quê? Que a dança era só uma gentileza. Lorenzo virou-se para ela e, com a calma de quem sabe exatamente o que está sentindo, respondeu: A gentileza foi sua. Eu apenas fui grato por não ser tratado como um símbolo. Ela mordeu o lábio inferior. Eu não sei se aguento estar no meio de tudo isso. Você já está, e está melhor que todos aqui, mas se quiser ir embora, eu entendo. Ela olhou para os girassóis em miniatura no centro das mesas, para os lustres refletindo nos olhos dele, e para a própria respiração que agora se aquietava. Não ainda, disse. Mas talvez, mas logo. E ele respeitou. Mas naquela noite, enquanto voltava sozinha pelas ruas da cidade,
com os sapatos apertando os calcanhares e o vestido cheirando a perfume e tensão, Alina entendeu uma coisa. Não era a dança que a havia marcado. Era o que ela revelava. E talvez, no fundo, fosse exatamente isso que a assustava. Porque agora ela sabia que aquele homem, o que dançava, o que protegia, o que a olhava como ninguém, não era apenas mais um convidado. Ele era o centro de tudo, e ela estava no meio. O salão ainda tentava retomar sua normalidade artificial, mas algo estava fora de lugar. Como um quadro torto numa parede perfeita, Alina, com seus passos calmos, vestido antigo e olhar límpido, havia desestabilizado a noite. Não por escândalo nem por provocação, apenas por existir onde não era esperada. E agora, o desconforto dos presentes era quase palpável. Ela sentia. A cada passo, a cada sussurro cortado quando passava, a cada sorriso falso disfarçado de simpatia. O ar parecia mais denso, o chão mais duro. Aquela dança havia custado algo, e o pagamento viria com juros. Do outro lado do salão, Lorenzo também sentia. Não a culpa nem o medo, mas a decisão crescendo dentro dele como um incêndio silencioso. Ele jamais planejou se expor. O objetivo era passar a noite como observador, medir a temperatura de um mundo que já não reconhecia como seu. Mas Alina mudara tudo. Com um gesto simples, ela o obrigou a se ver de novo. E agora não havia mais como voltar atrás. Ele se dirigiu ao centro do salão com passos suaves e rodas discretas. Enzo, a poucos metros, o observava com um aceno breve, como quem confirma sem palavras. Agora é a hora. O mestre de cerimônias anunciou. Convidamos agora ao palco um nome especial, responsável por esta noite existir. A plateia se reacomodou. Alguns franziram o senho. Outros murmuraram entre si. Quem seria? O nome ainda não havia sido revelado. Senhoras e senhores, com vocês, Lorenzo Villani. Um silêncio tomou o salão. Olhos se arregalaram. Taças congelaram no ar, porque até aquele momento todos acreditavam que Lorenzo era apenas um participante incomum, alguém com coragem para dançar, talvez com tempo demais livre, ou algum herdeiro excêntrico. Mas agora sabiam. Ele era o dono do evento, o herdeiro da fortuna Villani, o homem por trás da Fundação Amari. E ele havia escolhido dançar com uma garota de floricultura. Lorenzo pegou o microfone com firmeza. Não precisou de roteiro nem de papel. A verdade fluía com mais naturalidade do que qualquer discurso que já havia feito. Eu poderia dizer que essa noite representa um projeto social, uma meta anual ou um número em relatório. Mas seria mentira. Esta noite representa uma coisa: escolhas. E eu fiz a minha, pela primeira vez, com o coração. O silêncio era absoluto. Ele continuou. Por anos, a cadeira onde estou sentado determinou a forma como as pessoas me olham. Com pena, com admiração forçada, com aquele desconforto silencioso que preenche o ar entre o bom te ver e o preciso ir ali. E eu entendo. De verdade. É mais fácil conviver com o que é previsível. Mas hoje, alguém me olhou. E apenas viu. Sem adereço, sem filtro, sem performance. Seu olhar atravessou o salão até encontrar Alina, que o observava com os olhos marejados, surpresa, quase em negação. Ela não sabia quem eu era. E ainda assim, estendeu a mão. Dançou comigo. Não para as câmeras, não para o carisma, mas porque achou que eu merecia dançar. E isso, meus caros, não se aprende com etiqueta, isso se chama humanidade. Alguns convidados começaram a aplaudir, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Eu não estou aqui para inspirar ninguém, nem para defender um gesto. Estou aqui porque cansei de fingir que gentileza é algo exótico, que empatia é rara, que coragem só é notável quando vem da elite. Alina, ele disse o nome com cuidado, como quem invoca algo sagrado, não invadiu esse salão. Ela o salvou. Nesse momento, todos os olhares estavam nela, mas ao contrário da primeira vez, havia um novo peso, um reconhecimento desconfortável, mas inevitável.
Ela, que até então era invisível, agora se tornava símbolo. E esse era o fardo mais cruel. Ela nunca quis isso. Alina sentiu o peito apertar. Queria ir embora. Queria correr, voltar para sua floricultura, suas pétalas, sua vida pequena, mas segura. Aquilo era grande demais, intenso demais, assustador demais. Ela atravessou o salão com passos contidos, o coração acelerado. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava sair dali. Na porta do salão, uma voz familiar a deteve. Alina. Ela se virou. Lorenzo já estava próximo, com a cadeira parada e os olhos fixos nos dela. Por que está indo? Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Porque não pertenço a esse lugar. Porque você acabou de me transformar em algo que eu não sou. Eu não sou símbolo, não sou inspiração. Eu só dancei. Lorenzo assentiu lentamente. E por isso foi tão forte. Porque você não fez por nada além de vontade. E eu precisava que eles vissem isso. E você? O que você viu? Ele se aproximou um pouco mais. Eu vi alguém que não queria se esconder, mesmo com medo. Alguém que me deu um minuto de paz no meio de anos de barulho. E se você for embora agora? Eu entendo. Mas saiba que foi a sua presença, e não a minha, que fez essa noite valer a pena. Ela o encarou por um segundo eterno. Quis dizer algo, mas as palavras lhe fugiram. Apenas assentiu, com lágrimas nos olhos, e saiu. Sem pressa, sem esconder o rosto. Do lado de fora, o vento da noite era mais frio do que lembrava. Ela caminhou pela rua de paralelepípedos em direção ao ponto de ônibus. Os sapatos machucando os pés, o vestido já amassado, o convite dobrado no bolso. Mas, por dentro, ela levava algo que nunca mais esqueceria. E Lorenzo ficaria com o vazio que restava quando alguém insubstituível vira as costas. A floricultura parecia menor nos dias que se seguiram, como se as paredes tivessem se aproximado, como se as janelas deixassem entrar menos luz. Dona Hilda, a mãe de Alina, notou a mudança antes mesmo da filha admitir. Alina estava mais silenciosa do que o habitual. Trocava a água dos vasos com gestos automáticos, organizava buquês com perfeição mecânica e evitava, sempre que podia, falar sobre a noite do baile. Na primeira manhã após o evento, chegaram flores. Um buquê de lavandas e eucaliptos, com um cartão simples, sem assinatura, mas com um único verso escrito à mão. Ainda ouço a música. Alina leu. Sentiu o ar lhe escapar. E com dedos trêmulos colocou o bilhete dentro de uma gaveta. Trancou com uma chave minúscula e continuou seu dia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, algo ardia. Não era mágoa, era medo. Medo de não estar à altura do sentimento que começava a nascer. Medo de se tornar dependente de uma história que não compreendia. Medo de perder o que construiu em troca de algo que talvez não sobrevivesse ao mundo real. No dia seguinte, outro buquê. Depois, mais um. Cada um diferente. Sempre delicados, sempre acompanhados de frases curtas. A orquestra parou, mas meu coração não. As flores têm memória? Me escreva, nem que seja só para dizer adeus. Mas Alina não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não sabia como. Você está fugindo de quê, filha? Perguntou Dona Hilda uma tarde, enquanto montavam juntas um arranjo de aniversário. Alina hesitou. De um mundo que não é meu. E se for o seu mundo que está pequeno demais? A mãe não insistiu, mas deixou a pergunta no ar, e ela ficou ali, rondando os pensamentos de Alina como o perfume de um buquê já desfeito. Do outro lado da cidade, Lorenzo tentava fingir que a rotina continuava. Participava das reuniões da fundação, revisava projetos, recebia elogios por seu discurso corajoso, todos vazios, todos atrasados. Nada disso importava, porque o único gesto verdadeiro que recebeu naquela noite foi devolvido com silêncio. Na terceira manhã, sem resposta, Enzo entrou em seu escritório com a cautela de quem já sabia o que ia encontrar. Lorenzo diante da janela, com os olhos fixos num ponto qualquer além do vidro. Vai mesmo continuar esperando? Perguntou Enzo suave. O que mais eu posso fazer? Talvez ir até ela. Lorenzo virou o rosto. E se ela tiver feito a escolha dela?
E se ela estiver só com medo? O silêncio que veio depois foi a resposta. Lorenzo sabia que Enzo tinha razão, mas há dores que nem o amor consegue apressar. Na manhã do 7º dia, Alina entrou na floricultura mais cedo do que o habitual. A loja ainda cheirava a sabão e terra molhada quando o entregador apareceu, desta vez com um envelope. Não havia flores, só uma folha branca e uma frase no centro, escrita com a mesma caligrafia precisa. Se eu tiver que parar, me diga. Mas se houver qualquer parte de você que ainda dança comigo, me escreva de volta. Ela segurou o papel por longos minutos. Leu, releu, chorou em silêncio. Dobrou com cuidado e colocou na mesma gaveta do primeiro bilhete. Mas dessa vez, não a trancou. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, sob a lâmpada amarelada e ao lado da xícara de chá que já esfriava, Alina pegou uma folha em branco. Escreveu e apagou. Escreveu de novo. Amassou. Tentou mais uma vez. Ao final, não havia uma carta. Apenas uma frase que dizia tudo o que ela precisava dizer sem entregar mais do que podia. Ainda ouço também, mas não sei se sei dançar outra vez. Não teve coragem de enviar, mas o universo às vezes não espera. Na manhã seguinte, Enzo apareceu sozinho na floricultura. Vestia uma camisa neutra, óculos escuros e um sorriso amigável. Entregou um envelope, desta vez pessoalmente. Ele não vai mandar mais flores, nem bilhetes, mas queria que você soubesse disso. Alina abriu. Dentro havia uma foto antiga. Lorenzo ainda em pé, segurando uma taça num dos primeiros eventos da fundação. Na parte de trás um recado. Você me viu antes mesmo de saber que eu não conseguia mais andar. Talvez por isso eu consiga me levantar por dentro toda vez que penso em você. Ela não conseguiu conter as lágrimas. No dia seguinte, Lorenzo não apareceu no escritório, nem na fundação, nem em casa. Ele estava em frente à floricultura, sozinho, disfarçado de si mesmo. Usava jeans, camiseta e tinha nos olhos o mesmo cansaço silencioso de quem aprendeu a esperar. Bom dia, disse ele ao entrar. Alina, ainda surpresa, apenas sorriu. Um sorriso cansado, cheio de memórias não ditas. Eu vim pedir uma flor, disse Lorenzo, parando diante do balcão. E talvez mais uma dança, mas dessa vez sem plateia, sem perguntas, só você e eu. E o silêncio entre os girassóis. Ela não respondeu, mas os olhos disseram tudo. E pela primeira vez em dias, a distância parou de doer. O caminho era estreito, flanqueado por árvores altas que filtravam a luz do fim da tarde em pequenos fragmentos dourados sobre a estrada de terra batida. O carro de Enzo seguia devagar, em silêncio, como se tivesse consciência de que aquele percurso não era comum. Era um caminho para algo que ainda não tinha nome, mas que ambos, Alina e Lorenzo, sabiam que carregava peso. Ela estava sentada no banco da frente, quieta, olhando pela janela como quem não sabia se estava fugindo ou voltando. Lorenzo vinha atrás em sua cadeira, com os olhos fixos no reflexo dela no vidro. Ele não forçou conversa. Ela também não tentou preenchê-lo. Havia entre os dois uma paz estranha, tensa, mas viva. Depois de 20 minutos, Enzo estacionou. O campo era plano, amplo e tomado por girassóis, milhares deles. Alguns ainda pequenos, outros já altos, curvando-se com o peso da própria beleza. Alina desceu do carro com a respiração presa, os olhos percorrendo aquela vastidão dourada com um tipo de espanto infantil. O vento fazia as flores dançarem em ondas suaves. Não havia ninguém, nenhum barulho de cidade, apenas o som do vento, do tempo. Você fez isso? Ela perguntou com a voz rouca. Lorenzo moveu a cadeira até parar ao lado dela. Fizemos juntos. Você só não sabia ainda. No centro do campo havia uma clareira, um pequeno espaço aberto entre os girassóis, onde um tapete de madeira rústica cobria o chão, cercado por velas altas em suportes de ferro, e um aparelho de som portátil repousava sobre uma mesa improvisada com caixotes e tecidos brancos. Um único bilhete preso com uma fita dizia: sem plateia, só coração. Ela sorriu.
E por um instante, o medo recuou. Caminharam até o centro. Lorenzo ajustou o aparelho de som. Uma melodia suave e instrumental preencheu o campo. Não era uma valsa como na primeira vez. Era algo mais lento, quase um sussurro. Alina estendeu a mão. Ele a segurou. E dançaram. Não havia passos técnicos, nem rodopios. Ela caminhava lentamente ao redor dele, às vezes colocando a mão sobre o ombro dele, às vezes apenas deixando os dedos escorregarem sobre os braços da cadeira. Em alguns momentos, ela se movia. Em outros, ele girava a cadeira em silêncio. Mas o que acontecia ali não era coreografia. Era cura. Alina parou diante dele e respirou fundo. Sabe o que mais me assustou naquela noite? Ela disse, olhando direto nos olhos dele. O quê? Me ver no reflexo do salão. Me ver num mundo onde eu não queria estar. Não porque ele era feio, mas porque parecia que ia me engolir. E perder a mim mesma era o meu maior medo. Lorenzo escutou em silêncio. Seus olhos, pela primeira vez desde o acidente, estavam úmidos, sem que isso lhe causasse vergonha. E o que você vê agora? Ela olhou ao redor. Vejo flores. Vejo um homem que plantou girassóis para me alcançar. Vejo alguém que não me empurra para um lugar onde eu não caibo. E vejo que talvez eu tenha me julgado pequena demais por tanto tempo. Ele assentiu. Eu também tive medo. De que você me visse como os outros veem, ou pior, que me tratasse com piedade. Eu vi você, Lorenzo, desde o começo. E eu vi você, Alina. E quero continuar vendo. A cada dia. Na floricultura, no café, na pressa, na pausa. Nos dias em que você me responder com um sorriso e nos que me virar o rosto. Eu quero dançar com tudo isso. Ela mordeu o lábio. E se eu ainda me perder às vezes? Então eu te encontro, em silêncio, do mesmo jeito que você me encontrou. Ela se aproximou e o abraçou, não como quem diz sim, mas como quem diz, eu também sinto. O abraço durou mais que a música, mais que o vento, mais que o tempo. Ali, entre girassóis, não havia mais perguntas. Havia entrega. E naquela dança, sem olhares externos, sem palmas nem julgamentos, o que nasceu foi algo novo. Um sentimento que já existia, mas que só agora tinha nome. Era amor. E não pedia permissão para existir. A reinauguração da Fundação Amare foi marcada para uma noite clara, céu limpo e temperatura amena. Mas não havia nada de comum naquela data. As semanas que antecederam o evento foram discretas e ainda assim cheias de significado. Era o primeiro grande compromisso público de Lorenzo desde que assumira a fundação após o acidente. E mais do que isso, era a primeira vez em que ele subiria ao palco não para agradar o público, mas para honrar a própria história. Alina hesitou em ir. Tinha recusado o convite nos 2 primeiros envios. Depois fora convencida pessoalmente por Enzo, que aparecera na floricultura com uma rosa branca na mão e um sorriso contido nos lábios. Ele não quer uma plateia, quer você, do lado dele. Só isso. Ela aceitou. O vestido que usava era amarelo claro, simples, com a cintura marcada e um tecido leve que dançava com o vento. No cabelo, uma trança lateral com pequenos botões de girassóis entrelaçados. O único acessório era um colar de vidro com uma flor prensada dentro, presente de Lorenzo feito à mão. Ela estava linda, mas não para agradar ninguém. Estava linda porque estava inteira. O salão da fundação estava cheio de convidados importantes. Políticos, empresários, artistas, influenciadores. Mas dessa vez o ar era outro. Não havia arrogância nem pompa, havia expectativa. No centro do palco, um piano branco esperava o encerramento da cerimônia. E atrás dele, Lorenzo surgiu. Vestia terno azul marinho, sem gravata, e os cabelos estavam mais longos, penteados com leveza. A cadeira de rodas não estava escondida. Ao contrário, fazia parte do cenário como extensão do próprio homem. Ao subir no palco, o público se calou. Boa noite, começou ele com a voz calma, mas firme. Esta noite não é sobre filantropia, nem sobre imagem. É sobre aquilo que, durante muito tempo, eu tentei esconder, a minha fragilidade. Os convidados se entreolharam, atentos. Quando perdi o movimento das pernas,
Pensei que o pior seria a dor, mas não foi. O pior foi o silêncio que veio depois. As pessoas começaram a me ver de outra forma, algumas com compaixão, outras com medo. Eu me tornei para muitos apenas uma cadeira, um símbolo, um lembrete do que pode dar errado. Respirou fundo, até que ela apareceu. Alina, e me viu antes de saber meu nome. Me estendeu a mão e dançou comigo, no meio de um salão cheio de pessoas treinadas para fingir. E ela foi a única que não fingiu. Ele procurou Alina com os olhos no público e a encontrou. De pé no fundo da plateia com os olhos marejados. Eu não sou um herói. Ela também não. Somos dois seres humanos tentando acertar. E mesmo com medo, com dúvidas, com diferenças, encontramos algo que faz tudo valer a pena. E por isso hoje, diante de todos, eu peço, não aplausos, mas permissão, para dançar com a mulher que me ensinou a dançar de novo. A orquestra começou a tocar. Todos se viraram. Alina caminhou até o palco em passos firmes e suaves. Lorenzo estendeu a mão. Ela subiu o pequeno plano inclinado ao lado do palco. E ali, sob as luzes quentes, os dois dançaram. Ao vivo, diante do mundo, mas não para o mundo. Para eles. Foi uma dança lenta, serena, cheia de toques leves e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. O público, emocionado, assistia sem ousar interromper. Bianca Alcântara, sentada na terceira fila, baixou os olhos. Maurício De Luca sequer havia comparecido. E Enzo, na lateral do palco, sorria com os braços cruzados, como quem via o desfecho de algo que sempre soube que aconteceria. Quando a música terminou, Lorenzo tirou do bolso interno uma pequena caixa de madeira, feita à mão. Abriu e mostrou um anel simples com um girassol gravado no interior. Não é um pedido de casamento, ainda não. É um pedido de caminho, de continuidade, de vamos ver onde isso vai dar juntos? Alina riu com lágrimas escorrendo livremente. Sim, 1000 vezes sim. O salão explodiu em palmas, mas naquele momento os dois já não ouviam mais nada, porque no meio de um mundo que gritava rótulos e limites, eles dançavam com o que havia de mais silencioso e forte: o amor. Não houve manchetes, nem flashes, nem notas em colunas sociais. O que aconteceu depois da dança não precisou ser noticiado, porque certas histórias não foram feitas para o espetáculo. Foram feitas para durar em silêncio, nos gestos diários. Alina voltou à floricultura. Continuou cuidando de flores como antes. Mas agora havia um espaço novo nos fundos da loja, uma estufa de vidro e luz natural, onde jovens com deficiência aprendiam a plantar com as mãos e com o coração. E Lorenzo, sempre que podia, passava lá. Às vezes para ajudar, outras vezes só para observar a mulher que um dia o ensinou a dançar de novo. O campo de girassóis floresceu mais forte na primavera seguinte. Tornou-se um lugar de encontros, promessas, reencontros e também silêncio. Porque foi ali, longe dos salões, que duas almas se reconheceram. Eles não vivem um conto de fadas, vivem algo melhor, uma história verdadeira. E se alguém perguntar um dia como tudo começou, a resposta será simples, com uma dança. E a coragem de enxergar além da aparência. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.